Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9 ao versículo 14. Mateus 24, versículo 9 ao versículo 14. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante que uma espada, Deus. Derrama sobre nós a Tua graça, mesmo nas minhas imperfeições, que o Senhor possa se revelar aos meus irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês acompanharam as notícias essa semana, né? Mas foi assassinado um homem jovem, 31 anos, lá nos Estados Unidos. O nome dele é Charlie Kirk, um pai de família, com 2 crianças, esposo. Ele era um ativista político, um influenciador, mas independente disso, ele era um pai, marido, um homem cristão de valores e convicções firmes. E ele dedicava parte do seu tempo a debater em escolas, em universidades, sobre a fé cristã, realizando um contraponto com ideias modernas, ideias progressistas, alinhadas à cultura do mundo atual. E ali ele demonstrava firmeza nas suas convicções e na sua fé. E num desses debates, numa universidade, ele foi alvejado por um tiro de fuzil. Ele lá falando, conversando com uma gama de pessoas na sua frente, e o atirador estava a mais de 100 metros de distância. Que coisa, né, irmãos? E ele acertou um tiro certeiro nesse jovem rapaz. Essa é uma notícia terrível, né, irmãos? E a gente vê a família da pessoa, a esposa da pessoa, e, meu Deus, o nosso coração fica apertado com esse tipo de coisa. A gente ouve notícias semelhantes também no nosso país. Pessoas indo para a igreja, pessoas na igreja, pessoas voltando da igreja, sendo alvejadas por uma bala perdida, alguma coisa assim. A hostilidade entre as pessoas anda muito grande, irmãos. Não é verdade? Muitos discursos de ódio, de raiva. E a gente olha para Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus, que foi proferido há 2000 anos atrás. E nós vemos que esse comportamento já havia sido profetizado pelo Senhor. Coisas que aconteceram nos dias de Jesus, porque o Império Romano, ele massacrava cristãos também naquela época, coisas que aconteceram em outros momentos da história e coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Tempo de dores, discípulos de Cristo sendo mortos, odiados, maltratados.
Fala de escândalos, traições, ódio. A gente viu também essa semana um torcedor sendo morto também num confronto entre torcedores por causa de um time de futebol, irmãos. A coisa está de um jeito que ninguém aguenta mais, né? Ódio, falsos profetas enganando a muitos, a maldade se multiplicando. E porque a maldade tem se multiplicado, o amor tem se esfriado cada vez mais. E nós precisamos tomar cuidado para que esse tipo de atitude, não a atitude mais radical desse tipo de sentimento, mas que a gente não seja afetado por isso. A gente precisa se cuidar do nosso coração, para que o ódio não encontre lugar no nosso coração, porque nós somos um povo que ama e que serve a um Deus que ama, irmãos. E é isso que tem que estar no nosso coração. Nós temos a responsabilidade de resistir a todo esse ódio. E se nós permanecermos firmes até o fim, sem nos contaminarmos com notícias, com a atitude de pessoas ao nosso redor, se nós guardarmos o nosso coração de onde procedem as fontes de vida, irmãos, no final nós seremos salvos. Nós precisamos, como igreja, pregar o Evangelho, porque o Evangelho é amor. A mensagem que nós precisamos ter no coração, a mensagem que vem do coração de Deus, é o amor. E só essa mensagem é antídoto contra essa degradação do ser humano. Se não fosse o Evangelho, irmãos, se não fosse a igreja nesse mundo, esse mundo já teria entrado em colapso total. Isso não acontece por causa da nossa presença no mundo, por causa da presença da igreja, por causa do Evangelho. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, para que nós espalhemos aquilo que o Evangelho ensina, que Deus é amor. Amém? Paulo fala aos coríntios que permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Eu quero falar sobre isso hoje, porque somente fé, esperança e amor fazem com que a vida seja viável no meio de um contexto de ódio, de rancor, de amargura, de morte. Nesses dias terríveis de injustiça, de angústia, de luto, a igreja precisa levar essa mensagem de fé, esperança e amor. Nós podemos fazer algo sim, amém? Talvez a gente não possa prender quem fez isso, a gente não tem autoridade para condenar pessoas, mas nós podemos fazer algo sim, pregando o Evangelho, fazendo a diferença aonde nós estamos, na nossa casa, no meio dos nossos amigos, na sociedade, pregando essa palavra de fé, esperança e amor. Amém? Começando pela fé, abra lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus,
quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Como é possível continuar firmes, olhando para Jesus, ajudar pessoas, amar até mesmo os nossos inimigos, glorificar a Deus na doença, se alegrar mesmo quando somos cercados de tristezas, de situações como essas? Somente através da fé. É a fé que nos torna aceitáveis a Deus. É pela fé em Jesus que nós nos apossamos da graça salvadora de Deus. O homem, ele não é salvo por obras. Ele não é perfeito. Ele só seria salvo por suas obras se ele fosse perfeito. Mas o único homem perfeito que andou sobre a terra foi Jesus. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus. Não adianta cumprirmos toda a lei e tropeçarmos num único mandamento. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é pela fé em Cristo e somente em Cristo. Não é pela fé na igreja, porque não é a igreja que salva, não é a fé naquilo que os nossos pais disseram, não é a fé em uma religião, não é a fé apenas em um livro, é a fé em Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não é uma questão de entendimento intelectual. A fé, que é um dom de Deus, nos leva a um novo nascimento. A fé verdadeira, ela nos leva a andar diferente, a pensar diferente, a agir diferente. A fé nos aproxima de Deus. As nossas prioridades mudam, os nossos objetivos de vida mudam, as nossas inclinações mudam, a maneira como nós lidamos com a vida muda. A fé é acompanhada de obras, de atitudes que demonstram que a nossa fé é uma fé viva, não é uma fé morta. A fé viva é uma fé que produz fruto, como a fé desse homem que foi morto covardemente. Assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, a nossa fé é conhecida pelas nossas obras. Como é que as pessoas vão saber que nós somos crentes? É por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós fazemos. Que elas vão entender que Jesus habita dentro de nós, quando nós obedecemos a palavra, quando nós vivemos pela fé. O escritor aos Hebreus nos mostra que a fé é a certeza de que aquilo que nós cremos acontecerá. É algo que não se apoia naquilo que nós vemos, mas mesmo sem ver, nós temos certeza. Isso não significa que a nossa fé é uma fé sem sentido. John Stott escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. A nossa fé está baseada em fatos que aconteceram e foram testemunhados por muitas pessoas. A nossa fé está baseada em escritos históricos comprovados e atestados, em profecias que aconteceram e se cumpriram. Durante a história, que se cumpriram na pessoa de Jesus. Mas fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. A fé é a certeza, e onde há certeza não há dúvida. Eu creio no que a palavra de Deus diz, eu creio em Jesus, eu creio que vou para o céu, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo no meio de uma sociedade corrompida. Eu creio, eu tenho fé.
Isso me ajuda a continuar. Você tem sido uma pessoa de fé, uma fé sólida, ou as circunstâncias da vida derrubam a sua fé? O escritor está falando que coisas terríveis acontecem com aqueles que são crentes, com aqueles que são perseguidos, mas eles continuam. Mesmo nesse mundo de ódio, nós podemos desenvolver a nossa fé, uma fé sólida, uma fé que não está firmada nas coisas que acontecem, mas uma fé que olha para Cristo, para o nosso Senhor. Hebreus 11 cita vários homens que pela fé tomaram atitudes, porque a fé exige uma atitude de nós. Abel foi recompensado pela sua fé porque ele teve uma atitude de dar o melhor a Deus. Enoque foi transladado, e o texto fala isso, ele foi estar com Deus porque ele viveu uma vida que agradava a Deus. Através das suas atitudes, ele glorificou a Deus. E o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, para vivermos nesse mundo de tantas aflições, de tantas notícias terríveis, nós precisamos confiar em Deus. Colocar nele a nossa confiança e crer que ele jamais abandonará os seus filhos. Apesar dessa situação ter sido uma situação tão violenta, a vida desse homem não foi abandonada por Deus, porque ele agora está na eternidade junto com o Senhor. Deus não nos abandona e você precisa crer nisso. Amém? Esperança. Hebreus capítulo 6. Versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança é a âncora da nossa alma, irmãos. Nesse mundo de maldades, de incertezas, de tristezas, de angústias, nós precisamos ter a nossa esperança florescendo em Deus. A esperança do cristão, ela se dirige a esse Deus que é imutável. Ele não muda. As suas promessas não caem por terra. A esperança é uma certeza, confiança de que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. E Ele nos chama a sermos um povo cheio de esperança no nosso coração. Mesmo diante dessas notícias terríveis, não deixe de ter esperança, meu irmão. Deus será com você. Ele é um Deus presente nas nossas vidas. Romanos, abra lá em Romanos, no capítulo 15.
Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Vamos ler juntos o que diz Romanos 15, 13, está projetado aqui também. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus encha você de esperança nessa manhã. Amém? Que as circunstâncias da vida não roubem a tua esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, uma esperança que traz alegria ao nosso coração, mesmo no meio do caos, por sabermos que nós não estamos sozinhos. Você tem motivos para ter esperança. Um dos motivos, Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Aconteça o que acontecer, nós servimos a um Deus que é soberano e Ele nunca perde o controle das nossas vidas. Motivo para ter esperança, ao colocar a sua esperança em Deus e não nos acontecimentos momentâneos, você encontra paz, independente da situação. Às vezes nós olhamos, como é que essa pessoa consegue sentir paz? Ela está lidando com um câncer, ela está lidando com uma situação tão terrível na vida dela, mas ela consegue ter o coração em paz. Por quê? Deus dá esperança. A esperança nos faz olhar para o futuro com outra perspectiva. A esperança é contagiante, ela contagia as pessoas ao nosso redor. Se nós olharmos e, de repente, os nossos filhos, não sei, e a gente conversa, e a gente fala, tudo vai dar errado mesmo, você vai fazer isso, vai lá, mas não vai dar certo. Não, irmãos, a gente precisa ter esperança, uma esperança que contagia. Vai, Deus é contigo, eu vou estar orando por você e eu creio que Deus vai fazer o melhor para você. Meu irmão, você está passando por essa enfermidade, poxa, eu sei que isso é terrível, eu não tenho como te ajudar de uma maneira mais profunda, mas eu creio num Deus que está do teu lado. Vai em frente porque Deus é contigo. Contagiar as pessoas com esperança. A igreja foi levantada para contagiar o mundo com esperança, irmãos. No meio de tanto ódio, de tanto rancor. Esperança. Esperança que anda junto com a perseverança. Nós temos esperança e aí nós perseveramos, crendo que Deus está no controle das nossas vidas. Esperança é uma expectativa confiante. É crer, mesmo sem ver, às vezes, a esperança e a fé se unem. É reconhecer que em Cristo as promessas do Antigo Testamento se cumprem, isso nos dá esperança. É esperança porque nós cremos num Deus que salva. É esperança porque, através da graça de Deus, nós resistimos na hora do sofrimento. Romanos, abra lá, já estamos em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A fé, está vendo? A fé, a esperança, o amor sempre andam juntos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, a dificuldade, ela produz perseverança. A perseverança produz a experiência, porque você enfrenta uma luta, enfrenta outra, e você prossegue firme, isso vai te dando experiência. A experiência produz esperança. E aí a gente vai aprendendo a acreditar que,
mesmo nas dificuldades, a gente vai conseguir superar esses desafios. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor, olha o amor aí junto, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele nos ajuda a ter esperança. Nós sentimos o amor de Deus, Deus me ama, eu sei que eu estou passando por isso, e lágrimas correm, mas eu tenho um Deus que me ama. Isso me dá esperança para prosseguir. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Irmãos, nós não estamos falando de pessoas que estavam vivendo um mar de rosas, não. Nós estamos falando de cristãos que estavam sendo perseguidos pelos romanos e estavam precisando lutar pela sua fé, estavam precisando enfrentar tribulações, situações difíceis, pessoas morrendo ao seu redor. Mas eles colocaram em Deus a sua esperança. Deus era o alicerce da sua esperança, irmãos. A obra de Jesus na cruz era o alicerce da sua esperança. A palavra de Deus era o alicerce da sua esperança. E vai ser também o seu, meu irmão. Creia nesse Deus que tudo pode fazer. Creia na obra de Jesus na cruz do Calvário. Creia na palavra de Deus que nos dá vida e esperança para prosseguir. A esperança e a fé andando juntas. Enquanto o nosso olhar natural, a gente olha para os problemas e não tem como não enxergar os problemas. Se eu fosse você, eu via jornal uma vez na semana só, entendeu? Porque misericórdia. Mas enquanto a visão natural, ela olha para os problemas, para a confusão, para o caos desse mundo, pela fé nós cremos num Deus que revela o seu amor através da sua palavra, e isso nos dá esperança. Nós temos esperança porque a nossa esperança, ela se baseia na nossa justificação em Cristo Jesus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado, mas pela obra de Jesus na cruz, nós somos justificados do pecado, e isso nos dá esperança, irmãos, porque nós fomos perdoados por Cristo. A nossa esperança, ela se sustenta com base na certeza de que nós temos um Deus que ele tem os seus propósitos, mesmo nos momentos difíceis. Isso nos leva a enfrentar lutas, provações, mas a palavra de Deus nos mostra que mesmo em meio a elas, nós temos um Deus que nos abençoa e nos aperfeiçoa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ter esperança mesmo nas provações e tribulações. A esperança cristã se sustenta no amor de Deus. Ele enviou o seu único Filho para nos salvar, porque Deus nos amou. Deus te amou, meu irmão. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho que estava na glória, no trono, junto com o Pai, e agora ele vem ao mundo para salvar eu e você. Meu irmão, nós podemos ter esperança. A nossa esperança, ela vive porque o Espírito de Deus vive dentro de nós. Mesmo quando nós temos dificuldades, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. A nossa esperança se baseia na ressurreição do nosso Senhor, se fundamenta na ressurreição de Jesus, porque Ele é a primícia dos que dormem. Ao saber que Jesus ressuscitou, retornou aos céus, e um dia Ele voltará e nos ressuscitará,
para a vida eterna, nós podemos ter esperança, sabendo que a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas, ela não decreta o fim da nossa existência, ela perdeu a sua força, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Nós podemos ter uma firme esperança, irmãos, olhando para as suas preciosas promessas. Amém? Fé nos leva a lidar com todas essas dificuldades, todas essas tristezas. A esperança vai nos dar vigor para continuar. E o amor. O amor. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor que une, que fortalece essa fé e essa esperança. 1 Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Glória a Deus. O amor que é mais do que sentimento. O amor que é atitude. O amor que é doação. O amor que é abnegação. Só o amor de Deus não conhece limites. O amor de Deus é incomparável. Até porque Deus é amor. E todo amor que nós podemos sentir vem de Deus. Ele nos alimenta com o seu amor. E Ele nos torna capazes de amar também, assim como Ele nos amou. Mas muitas vezes nós amamos, dizemos que amamos, mas perdemos a paciência. Agimos sob pressão, nos irritamos, nós somos humanos. Mas nós precisamos pedir em oração: Senhor, derrama amor no meu coração, para que eu ame o meu próximo como a mim mesmo, para que eu faça a diferença nos lugares onde eu estou, para que através do meu amor relações sejam curadas, para que através do meu amor sentimentos sejam curados, para que através do meu amor pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus, para que através do amor feridas sejam cicatrizadas. E Deus, Ele pode te dar esse amor, meu irmão. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, uma igreja problemática numa cidade problemática, envolvida em pecado, em sensualidade, uma igreja muitas vezes imatura, mas uma igreja onde os dons espirituais floresceram de uma maneira tremenda. E aí Paulo está falando com eles: olha, nós podemos ser uma igreja de pessoas atuantes, uma igreja cheia de ministérios, uma igreja cheia de pessoas talentosas, uma igreja cheia de famílias, mas tudo isso precisa ser permeado pelo amor de Deus derramado nos nossos corações. Porque se não for assim, essa igreja não vai atingir as trevas.
Ele passa a mostrar um caminho excelente, um caminho que vai nos fazer triunfar como igreja, um caminho que vai curar mágoas, um caminho que vai transformar pessoas, que vai ajudar pessoas, um caminho por onde nós vamos nos aproximar de Deus, um caminho no qual nós vamos viver no Espírito, um caminho que vai dar significado aos dons do Espírito na nossa vida, uma igreja que vai, um caminho que vai nos conduzir à vitória em Cristo Jesus, o caminho do amor. A igreja precisa trilhar esse caminho, irmãos. Nós somos diferentes, temos nossas diferenças, nossas dificuldades, falhamos uns com os outros, mas nós precisamos amar. Amar. Não só aqueles que é fácil, mas também aqueles que são difíceis. Amar. Porque através do amor nós podemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Nós podemos ter uma igreja reconhecida pelos outros. Pastores ontem vieram aqui e me deram parabéns. Poxa, pastor, que igreja bonita, que igreja legal, pessoas tão bonitas. Mas, irmãos, entre nós tem que haver amor. Porque senão vai ser só uma casca visível que não vai causar diferença. Nós precisamos ser uma igreja que causa diferença porque ama de verdade, irmãos. O amor, ele é bondoso, ele é paciente, ele se alegra com a verdade, ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz inconvenientemente. Ele não busca só os seus interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E em Deus o amor jamais acaba. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem hoje para nós. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Três elementos fundamentais da vida cristã e que podem nos levar a fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Creia, meu irmão. Tenha fé. Deus pode fazer o impossível. Deus pode mudar histórias. Deus pode transformar relacionamentos. Creia. Ele pode fazer a diferença na sua vida. Não olhe para as circunstâncias, por pior que elas sejam. Creia. Tenha esperança, porque a esperança é a âncora da alma. É a esperança que nos mantém firmes quando o barco balança, quando as tempestades chegam, as dificuldades. A esperança é a âncora da alma. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Espere em Deus, confie em Deus, não dê lugar ao desespero na sua vida. Brigue, meu irmão, tenha esperança. E o amor, esse sentimento sublime, essa essência de Deus derramada nos nossos corações que nos capacita a prosseguir. Amém? 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus.
E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Como é que nós podemos ajudar? Nós podemos espalhar amor. Nós podemos ajudar, nos tornar companheiros daqueles que se sentem sozinhos. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos dar um abraço. Nós podemos ser remédio para a vida de uma pessoa. Nós podemos não pagar o mal com o mal. Mesmo quando você sentir que alguém fez algo mal com você, você fala, eu vou amar esse miserável. Nós podemos apontar para Jesus através do amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Essa é a prova de que nós somos cristãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é discurso, amor é ação. Amor é iniciativa. Ele nos amou e nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Como é que as pessoas vão enxergar um Deus que é invisível? Elas vão enxergar um Deus que é invisível através do corpo, que é a igreja. Nós vamos tornar Deus visível às pessoas que estão vivendo nesse mundo sem fé, sem esperança e sem amor. Amém? O amor lança fora o medo. Nós precisamos tomar posse disso. Se a igreja amar, se a igreja apresentar às pessoas em crise esse Deus que ama, esse Deus que perdoa, esse Deus que vivifica, então nós estaremos fazendo a nossa parte. Amém? Fé, esperança e amor nos convidam a agir. Agir dentro da nossa realidade, para que o mal não prevaleça. Não vamos perder a esperança, mesmo com notícias tão terríveis. O assassinato de pessoas, o assassinato desse jovem não será esquecido, mas o ódio não vai prevalecer enquanto nós tivermos uma igreja que se levanta para pregar, para abençoar, com fé, esperança e amor. Eu tenho certeza que o maior legado desse rapaz foi influenciar pessoas para que, assim como ele, mostrem valores cristãos que glorificam o nome do Senhor. Influenciar pessoas a viver com fé, esperança e amor. Amém?